Bom, sejam bem-vindos a todos a mais uma apresentação da Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. A nossa ideia, como a gente vem falando para vocês, né, é justamente mostrar esse valor, essa memória que a Folhinha tem. Para quem não me conhece, eu sou o Robson, né, eu trabalho na CNV, que é a Coordenação Nacional de Vendas, e eu trabalho com treinamento de equipes, com treinamento de catálogo. Inclusive, o Leandro, que está aqui, o Rômulo não, Rogério, que está aqui, lá de Recife, nós fizemos um treinamento com ele do nosso catálogo, foi muito legal, né, na livraria dele. E se vocês tiverem, né, quiserem que a gente faça um treinamento de equipes com vocês, do nosso catálogo, é só falar com o seu vendedor aí, com o promotor, né, da Voz que atende vocês, que a gente marca para fazer online com vocês. Eu quero chamar aqui o Chico Alencar para... Só falar, Sim, Fortaleza, Ceará de Fortaleza. Fortaleza, é. Desculpe. Então, eu quero chamar aqui o Chico Alencar, né, que é o autor da Vozes, para falar para vocês um pouquinho sobre a experiência que ele tem com a Folhinha, né, falar um pouquinho dele. Então, eu quero que o Chico mesmo se apresente, porque o Chico tem muitos títulos, e ele é o autor da Vozes. Chico, seja bem-vindo por aceitar esse convite. Obrigado, Robson. O seu áudio estava me chegando muito picotado. O meu está chegando bem para vocês? Sim, tá ótimo. Tá bom. Bom, então, em primeiro lugar, quem vos fala, né? Eu sou carioca, da Tijuca, capital, filho de piauiense com paulista. Na minha infância, brincavam dizendo que eu era filho da locomotiva com o último vagão do trem Brasil. Já era um preconceito contra o Nordeste, né? Mas meu paizinho querido, que mora no céu, me educou para saber que todos os vagões do trem Brasil são importantes. Às vezes, os maquinistas é que faziam descarrilá-lo. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha origem, paterna piauiense e materna paulista do interior, não paulistana. Eu sou filho de Alto Longar, uma cidadezinha do Piauí, que tem como epíteto a cidade dos humildes, que fica a 1 hora de Teresina e tem 25 mil habitantes, e de Santa Rosa do Viterbo, da minha mãe, que tem 25 mil habitantes, a Iara do Rio Pardo, e fica na região de Ribeirão Preto. Seu som está desativado, Chico. Chico? Que travou foi a internet, né? Eu estou achando que foi a internet. Voltou? Voltou, Chico? Pois é, do nada apareceu outra estampa aqui. Essas tecnologias são maravilhosas, a gente está falando com gente de muitas partes do Brasil, desde que funcionem, né? É como o avião, né? Ele encurta distâncias, mas se enguiçar no meio do caminho... Mas voltando, eu falava das minhas raízes brasileiras, e vocês vão ver já já que isso tem a ver com a Folhinha. E aí eu pude, como poucos nesse país ainda, fazer
ensino médio completo, entrar para uma universidade pública, me formei em História, fiz mestrado em Educação, História pela Universidade Federal Fluminense, que a gente brinca aqui que é a UF, a universidade que já nasceu cansada, UF, e fiz mestrado em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, e agora eu estou fazendo doutorado, burro velho, sempre uma necessidade de me desasnar. Nosso grande Paulo Freire, ele dizia que alfabetizar-se é ler o mundo, e isso é tarefa para a vida inteira. Pois bem, fui desde a minha adolescência, e aí, sobretudo, conduzido pela minha mãe, porque meu pai era mais agnóstico, mas minha mãe era muito fervorosa, católica, de ir à missa aos domingos. Eu estudei um pouquinho num colégio, no meu ginásio, o antigo ginásio, no Colégio Marista, e tinha que carimbar a cadernetinha da escola para comprovar que você tinha ido à missa todo domingo. Além do que a novena das sextas-feiras, primeiras sextas-feiras do mês, você se confessava, eu tinha sempre os mesmos pecados, já sabia até de cor. E se você fizesse 9 sextas-feiras seguidas, confessando e comungando, primeiras sextas-feiras do mês, durante 9 meses, ganhava indulgência plenária, que era uma espécie de, eu entendia como cadeira cativa no céu, podia pecar o resto da vida. Uma infantilização da fé. E que tinha a ver com a cronologia. Vocês vão ver que isso tem a ver com a folhinha também. 9 primeiras sextas-feiras do mês, confessando e comungando. Pois bem, eu me abri para o mundo quando comecei a participar da Juventude Estudantil Católica, JEC. Tinha aquela época, os mais jovens não viveram esse tempo, estou falando aí dos anos 60 do século passado, o AEIOU da Ação Católica no Brasil, Juventude Agrária, Juventude Estudantil, Juventude Operária, Juventude Independente, que era a gente não classificava muito, e Juventude Universitária Católica. JAC, JEC, JIC, JOC, JUC. E eu fui da JEC. Quando cheguei à idade universitária, o regime militar autoritário era tão pesado que ele interferia na Igreja Católica para reprimir e reduzir as possibilidades de ação, apesar da Igreja não ser mais ligada ao Estado desde a proclamação da República, mas esses movimentos progressistas eles eram anatemizados, proibidos praticamente. Um ou outro bispo resistia, como Dom Helder Câmara, figura maravilhosa. Eu tive esse privilégio de conhecer o Helder, o Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arnes. Bom, e aí, graças a Deus, via até a minha mãe com a formação mais tradicional e há muitos amigos, alguns já se foram, né? Quanto mais a gente vai desfolhando a folhinha, mais amigos vai perdendo e mais vida vai vivendo também. Tem os dois lados da pagela da vida. Mas eu, então, tive essa formação cristã dentro da teologia da libertação, sou amigo pessoal, irmão mesmo de figuras que vocês devem ter ouvido falar, nosso grande autor da Vozes, o Leonardo Boff, o Frei Beto, o Marcelo Barros, monge, e por aí vai, né? Muitos e muitos. Então, um dia na minha vida, eu acho que foi uma bênção divina, eu, depois de ter escrito livros de história que a Vozes publicou, como Brasil Vivo 1 e 2, que é a história do Brasil, eu sou formado em História, aberta com músicas, letras e músicas inéditas de Fernando Brant, que já se foi, e Milton Nascimento. E, a partir daí, a minha relação com a Vozes, de quem eu era grande consumidor, entre aspas, de livros, né? Sempre gostei muito de ler, e ela se
estreitou a partir de eu virar autor da Vozes, e um belo dia, belíssimo mesmo, eu fui convidado para escrever As Pagelas, sob essa ótica da história. Então, eu fiquei felicíssimo. O autor de Pagelas ele não é remunerado, senão pelo prazer de estar escrevendo e uns brindes de fim de ano, que para mim não dão nem para a saída, pela razão que eu vou explicar também já já. Mas gosto muito quando chega a caixinha com o Almanaque Santo Antônio, a folhinha, a agendinha, o diário Vozes, que eu sempre uso ainda, nessa era em que tudo é virtual e digital, mas eu ainda gosto do manuseio, do papel, da escrita com as mãos, enfim. Então, eu diria para vocês que a folhinha ela é um produto nesse mundo de coisas, mas não é um simples produto como um estojo de primeiros socorros ou uma necessaire de produtos de limpeza, escova de dente, pasta, uma cadeira. Não, é um produto que, eu diria, vai além de si mesmo. Ele tem um lado muito prático, mas ele também tem outros aspectos. Aí eu, pensando nisso, agorinha mesmo, que eu tenho uma vida muito corrida, esqueci de dizer para vocês que eu, além de professor de História, com 35 livros publicados, inclusive vários infantis, nem todos pela Vozes, eu sou autor da Moderna Santiliana, eu sou autor da Salesiana, eu sou autor de várias editoras aí. Mas eu também, a partir do meu engajamento social, me candidatei a postos eletivos da vida política institucional e já exerci 2 mandatos de vereador no Rio de Janeiro pelo PT. Estou agora no 3º mandato, já pelo PSOL, que é o partido ao qual estou filiado. Também não fico trocando de partido como quem troca de camisa, não, como a maioria dos politicões do Brasil. Eu fui deputado estadual por um mandato, fui deputado federal por 4 mandatos, até 2018, e agora exerço um mandato de vereador, ou pelo PT, ou, mais recentemente, inclusive 3 dos federais, pelo PSOL. E não tenho vergonha da minha condição, porque busco fazer política com ética, com transparência, errando, claro, tendo minhas falhas, mas não faço parte da corporação política tão degenerada, né? E tento combinar a minha atividade parlamentar com a minha atividade de professor da UFRJ, que fui professor do ensino médio aqui no Rio de Janeiro, e assim vou tocando minha vida e me sinto, sinceramente, abençoado por Deus. Acho que Ele me deu mais do que eu mereço, inclusive filhos e netos maravilhosos. Pois bem, conduzidos e trazidos à vida por suas mães, não são tantas assim. Eu sou pai de 4 filhos, 3 de uma primeira e querida companheira, amiga até hoje, e o outro de outra também, querida e amiga. Pois bem, voltando à folhinha, então, eu estava dizendo que há 5 atos que podem mostrar como esse produto, folhinha, é rico, é precioso, eu diria mesmo raro. Primeiro é o ato de adquirir, né? Adquirir não é uma compra qualquer, como eu disse, como um estojo de lápis de cor faz a alegria da criançadinha, está mais no Natal. É um presente para si e para os outros. Quem tem uma folhinha fica com vontade que outros tenham também, portanto, é um presente que é um afago com uma condição muito singular. Ele dura o ano inteiro.
Não é um presente imediato que você usa, consome ou vai se gastando rapidamente, como lápis de cor, como até um livro que você lê e acaba rápido. Livro que você dura um ano para ler, não é lá muito bom, não. Mesmo por mais que tenha 600, 700 páginas, né? Você volta, você gosta, você deixa na cabeceira, revisita, mas ele tem um termo, né? Às vezes, quando o livro é bom, a gente fica até triste. A folhinha, ela é permanente, não eterna. Ela dura um ano. Olha que capa bonita essa aqui, que estampa. Isso, não sei se vocês viram, mas foi por ocasião dos 80 anos da Folhinha, fizeram essa capa especial, pelo menos os autores das pagelas ganharam. E eu vou colocando os bloquinhos de cada ano nessa aqui, que eu achei a mais bonita. Esse Jesus com seu sagrado coração todo florido. Mas, então, o ato de adquirir te leva a querer presentear. Por essa condição de ser um presente rico, que vai além do objeto em si e por durar o ano inteiro. O segundo ato da folhinha é o ato de afixar. Vocês sabem que na cultura brasileira tem muito esse elemento da bênção, do símbolo, e ter o Sagrado Coração de Jesus na parede de casa, os mais antigos costumavam botar frequentemente na cozinha, até perto do fogão de lenha, não muito perto, para não amarelar pelo fogo, não queimar, mas isso é curioso, né? Porque a cozinha é o lugar da comunhão, da refeição e da partilha. Então, esse Sagrado Coração de Jesus, abençoar esse lar, esta bênção, ela tem todo um gestual, todo um significado. Quando você, pela cronologia que o ser humano inventou, do passar do tempo, do calendário, você afixa a nova folhinha a cada ano, você está também renovando o seu pedido de bênção, de proteção. É como os ramos do Domingo de Ramos, que se levavam aquelas palmas para casa e diziam que aquilo espantava as doenças, o mal-olhado. A gente tem uma mística que é carregada de elementos animistas de origem também africana. O cristianismo brasileiro ele é exatamente isso, brasileiro. Uma pessoa também que eu conheci, maravilhosa, um grande psicanalista, escritor mineiro, chamado Hélio Pellegrino, ele dizia assim, eu sou católico, apostólico, carioca, mineiro e carioca, não sou romano, eu não nasci em Roma. Então, a nossa fé, ela está, como relembra sempre o Papa Francisco, ela está mediada pela cultura local, a inculturação é muito importante. Então, o ato de afixar a folhinha é um gesto, que eu diria, litúrgico e que traz uma mística de proteção para as famílias, para cada lar que tenha essa folhinha. O terceiro, e também é um ato de manter acesa a tradição. Não sei se cada um tem uma história aí própria, pessoal, com a folhinha. Eu tenho a minha avózinha, Maria, do interior de São Paulo, a minha família do Piauí eu conheci muito pouco, mas a minha avó, Maria, já tinha a folhinha. A folhinha tem 82 anos, né? E eu me lembro, menino ainda, aquela estampa lá. E eu achava muito interessante, eu ficava olhando para Jesus e me afeiçoando a ele. Qual Marcelino Pão e Vinho, que subia no tótem para conversar com o Cristo crucificado. Eu, em ponto menor, em dimensão muito menor, sempre olhava aquela estampa e aquilo, eu acho até que me ajudou a ter essa dimensão de fé. Portanto, agora, o presente, cuidado, viu? Porque eu já vivi situações até pitorescas, me permitam relatar aqui duas delas, com a folhinha. Eu cheguei a comprar 150 folhinhas
a cada ano para dar. Quando eu era deputado federal, ganhava um pouco melhor, isso era mais fácil. Então, gostava de dar, porque acima de 100 folhinhas que você adquira, você pode até personalizá-la, fazer uma frasezinha, botar a sua assinatura ali, e eu fazia isso. Mas tinha um amigo que pedia muito, mas ele é ateu. Falei, mas, Léo, por que você quer? Não, é lá em Goiás, meu pai mora lá, meus pais, e ele é muito fervoroso, congregado mariano até, e tem uma tia também que é católica, e agora adoro o Dom Tomás Balduino, que foi meu amigo também, tive o privilégio de conhecê-lo. Então, ela mora lá na cidade de Goiás, que outros chamam de Goiás Velho, então eu tenho que levar. Ele me pediu assim, e uma para mim também, Chico, porque você sabe, eu não sou crente e tal, mas eu gosto e tal. Um belo dia eu fui perceber, sabe o que ele fazia com o bloquinho da folhinha? Não destacava, não. Ele botava naquelas janelas de subir e levantar para deixar uma fresta e entrar o vento da Baía de Guanabara para dentro da casa dele. Um dia eu falei, Léo, o que é isso? Ele ficou todo sem graça. Falou, não, é porque foi só uma emergência aqui, que a janela, quando desce, emperra, então bota o bloco da folhinha ali. Eu falei, poxa, mas isso não é a finalidade dela, nunca vou te dar mais nenhuma. Já a outra amiga, moradora de uma comunidade pobre, ela, um belo dia eu fui lá, teve uma confraternização na casa dela, e eu vi o Sagrado Coração, a capa, né, a estampa, na parede, mas sem o bloquinho. Eu falei, poxa, Miriam, cadê o bloquinho? Ela, não, eu acho tão bonitinho aquele bloquinho, mas tão bacana, que eu vou lendo, mas eu tenho pena de destacar. É como se eu estivesse lendo o livro e tivesse que arrancar a página que eu tivesse lido. Então, ou seja, a gente que usa de algumas formas, e tem até eu brinco, quando eu vou em casa de alguém e a folhinha está sendo retirada, mas vai juntando, vai sobrando um pedacinho de cada dia, como dizem no interior, vai embatumando tudo. Aí eu falo, espera aí, eu fiz um curso na Sorbonne de destacar as pagelas. Aí eu tiro o bloquinho, né, levanto as abas de metal dele, tiro da estampa, aí vou lá, levanto os grampos e vou tirando um por um do que sobrou. Porque um amigo falou, eu uso a folhinha, minha mãe usa a folhinha só até julho, no máximo agosto, porque vai sobrando tanto do dia anterior que não dá para destacar. Então, esses episódios mostram que, além de tudo, é um produto que exige alguma habilidade, destacar bem na vertical, tanto que toda folhinha tem no começo uma orientação sobre como destacar o dia a dia. É um bom exercício para ver se as nossas mãos continuam habilidosas, se a nossa vista continua aguçada, se o tremor essencial que todos vamos tendo com a idade já está chegando a esse ponto. É até um bom teste nesse sentido. O terceiro elemento tem a ver com o que eu falei, o ato de destacar, de desfolhar, né? Com esses cuidados todos, para fazê-lo bem, para cada dia chegar pleno e inteiro, ele é revelador dos dias que passam, né? A gente vive numa sociedade cada vez mais acelerada, com a compressão do tempo e do espaço. Tem uma grande canção do meu amigo Paulinho da Viola, vocês já devem ter ouvido falar dele, que chama Sinal Fechado. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Tanta coisa eu queria dizer, mas eu me perdi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Ou seja, o tempo vai passando, né? Tá bom, para a semana o sinal vai abrir, eu procuro você. São dois amigos que se encontram num sinal de trânsito. Então, e aí... Tá bom, até mais. Procuro você, uma benção, adeus, 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 vão embora. Então, a pressa dos dias, né, lá pelas tantas nessa música lindíssima,
Paulinho fala no diálogo de dois personagens da música: me perdoe, a pressa é a alma dos nossos negócios. Ah, não tem de quê, eu também só ando assim. A folhinha é uma parada, ainda que de segundos, na correria do dia a dia. Por isso que é um produto que vai além de si mesmo. A coisa está lá estática, estampada, produzida na gráfica, com textos, mas ela te chama a parar na vida, né? Seja com o pensamento de cada dia, seja com um trechinho do Evangelho, seja com várias referências, o santo do dia, as leituras litúrgicas do dia, e até outras informações sobre as fases da lua, sobre a pesca, sobre o bom para o plantio, enfim, é um conjunto de informações super importante para a gente não ficar simplesmente na velocidade da superficialidade dos dias. E isso implica, então, no quarto ato, que é o ato de ler. Nós vivemos numa sociedade de muita informação e pouca leitura, porque, como tudo chega através da telinha aqui, como tudo chega através do computador, tudo chega através do celular, né? Ali tem leitura, é claro, mas a leitura gráfica, escrita, ela te chama a uma reflexão maior, ela te exige mais tempo. E para esse mundo consumista, onde se não pode perder tempo, né? Onde a pressa é a alma dos negócios, ela também é o negócio que desalmado, negócio que te tira a dimensão espiritual que é inerente a qualquer ser humano. Então, a leitura da pagela, que é variada, é diversa. Eu, por exemplo, sou autor, praticamente uma vez por mês, de um texto sobre episódios da nossa história, que pode, fazendo uma releitura. De vez em quando, algum leitor até escreve para a editora, reclamando da minha visão histórica. Aí a editora me manda e eu respondo. Outros elogiam também, não é só reclamação, não. Mas, episódio, por exemplo, amanhã é o Dia da Consciência Negra. Como saiu o meu texto semana passada, não deve ter nesse ano, eu só vejo na hora, é claro que eu esqueço. A gente tem que escrever com 2 anos de antecedência, não sei se vocês sabem disso. Tem que raciocinar. O que vai estar fechando data, sendo celebrado, acontecendo em 2024. Já fiz isso esse ano, para 2020, não, para 2023, 2 anos de antecedência. Tanto que eu brinco com os meus filhos, que também adoram a folhinha. E vários parentes esperam, mesmo quem não é religioso propriamente, todos gostam. Chega no fim do ano, aí a minha folhinha já chegou e tal. Mas eu brinco com os meus filhos, com a antecedência que a gente escreve, um dia vocês vão estar lendo alguma pagela que eu escrevi e eu não vou estar mais aqui. Ai, para com isso, que horror e tal. Não lidam bem, ninguém lida bem, assim, levemente, com a perda, né, de um ente querido. Mas vai acontecer isso, é que nem aquela história, não sei se era o Luiz Fernando Veríssimo, que falava: viva como se o dia de hoje fosse o último. Um dia você acerta. Então, nós temos o mundo numa pagela. O mundo numa pagela. Tem receitas boas, eu já tentei ensaiar algumas, sou péssimo cozinheiro. Tem curiosidades, tirar a mancha da roupa e tal. É um almanaque em pagelas, concentrado num bloquinho. Aqueles antigos almanaques do Biotônico Fontoura, onde a história do Jeca Tatu do Monteiro Lobato ficou imortalizada. O próprio Monteiro Lobato depois fez uma revisão, porque ele atribuía ao Jeca Tatu preguiça e tal, mas mais qualidades do brasileiro. Depois ele falou: não sabia, Jeca, que tudo isso que você tinha era fruto de verminose, de uma série de condições de vida que te levavam
não a preguiça, né, mas a uma debilidade. De qualquer maneira, eu diria que a folhinha ela nos permite a leitura do mundo, concentrada, leve, rápida e muito informativa. Só que é uma informação com formação, para a gente não ser conformado com o mundo tal como ele é. Ou seja, ela tem um caráter pedagógico, educativo. Eu já vi até na minha carreira como professor, adolescentes levando algum textinho da folhinha para a sala de aula para explanar, fazer uma explanação sobre determinados assuntos. E, por fim, a folhinha ela é um atestado de vida. Cora Coralina, grande poeta, Aninha, de Goiás, ela dizia que e ela viveu até mais do que 90 anos, começou a publicar suas lindas poesias depois dos 60, 70, Drummond a descobriu, e Cora dizia, mais do que acrescentar dias à nossa vida, é preciso acrescentar vida aos nossos dias. Ou seja, viver intensamente. E eu diria para vocês que a folhinha ajuda muito nesse sentido. Eu faço esse ritual. Quando viajo, não dá. Quando eu viajo em férias, 14, 15 dias, aí eu já destaco todas as pagelas dos dias que vou viver ali para frente, para poder lê-los. Então, esse ritual informativo e formativo, fecundo, ele nos abastece de vida, nos enriquece. A vida não é só isso que se vê, a vida não é o fazer do cotidiano, simplesmente. A vida não é o estresse, a celeridade. A vida é também paradinha para pensar, pílulas de reflexão, refletir sobre si mesmo e sobre o mundo. A folhinha te ajuda a olhar para dentro e para fora. E mais, te ajuda a fazer algo que é muito difícil, tem sido cada vez mais difícil nos dias atuais, que é a meditação e a expressão mais mística da meditação, que é a oração, a prece. A folhinha nos ajuda a meditar, de um lado, e a rezar. Para quem quer rezar, embora ela seja muito útil também para quem quer apenas se informar. Ela tem essa dimensão prática e mística. Ela tem essa dimensão cotidiana e eterna, de valores espirituais que superam o tempo. E tem uma contradição, né? Hoje eu fui pegar a folhinha aqui, agora há pouco, para mostrar aqui para vocês. Aí eu reparei como ela já está magrinha, gente. E falei, bom, lá se vai mais um ano, estamos a um mês do Natal, praticamente. E o tempo passou e eu falei, poxa, graças a Deus eu pude desfolhar. O dia que você não puder tirar a pagela, é sinal de que você transvivenciou, parou de viver no tempo, que é sempre uma benção, apesar das dores, dos sofrimentos, dos espinhos. Tem sempre flor, tem sempre alegria. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, cantou Gonzaguinha. E a vida ela fica engrandecida, enriquecida com a utilização da folhinha do Sagrado Coração. Portanto, o que eu queria dizer, basicamente, estou aberto aqui a qualquer questão que vocês achem importante fazer, é isso. A folhinha é um baita presente e é também um elemento de proteção para o lar de cada pessoa, de educação para os grandes valores que dão sentido à vida da gente. É isso, gente. Miguel de Unamuno hoje,
Olha o que aconteceu quando eu li esse Miguel de Unamuno, que está aqui hoje, que é um filósofo espanhol. Somos mais pais do nosso futuro do que filhos do nosso passado. Eu lembrei imediatamente do meu pai, que já faleceu há quase 50, mais de 50 anos. E eu lembrei dele porque ele tinha um livro que ele falava: meu filho, quando você crescer, você vai ler isso. E deixou, eu tenho até hoje esse livro. Todo machucadinho e tal, mas eu tento proteger. Chama do Miguel de Unamuno, do sentimento trágico da vida, que é uma filosofia profundíssima. E olha, a folhinha, para minha surpresa, traz ele aqui. Eu vou confessar um orgulho, uma certa vaidade. Quando eu destaco tem um texto meu, eu fico todo vaidoso, eu boto no meu Facebook. Olha, deu na folhinha do Sagrado Coração, sobre a independência, sobre a República, sobre o Dia da Consciência Negra, sobre fatos históricos que eu amo muito e tento concentrar ali em 710 toques, 750 toques com espaço. Essa é a métrica. Mas a folhinha está aí. Eu sou, como viram, um entusiasta da folhinha do Sagrado Coração, já até, acreditem, há um mês de começar a presenteá-la, eu já encomendei em 2 parcelas de R$270 as minhas 50 folhinhas para dar de presente. Vai faltar, tem gente que vai reclamar, eu vou mandar aí na livraria ou na paróquia ou aonde, na papelaria que venda livros, onde couber para procurar. E vem a Vozes nos dá um envelope muito bonitinho com um selinho, né, um adesivo para você fechar os envelopes. Eu já fiz tudo isso, elas estão aqui numa sacola enorme para a minha alegria de poder dar. É isso, gente. Robson, estou à disposição aí de vocês. E obrigado pelo convite para falar para vocês sobre a folhinha. Muito obrigado, Chico. Foi muito boa a sua fala. Agora a gente pode abrir para pergunta. Pessoal, quem tem alguma pergunta para falar com o Chico, alguma coisa, alguma questão que o Chico falou e vocês queiram salientar aqui a fala dele, fiquem à vontade. É bom porque a gente está em contato com quem escreve a folhinha, então a gente pode aproveitar esse momento. Eu até tenho, Robson, eu posso fazer pergunta para eles também, né? Pode. Eu queria saber, as paróquias pelo Brasil adentro adquirem, e elas adquirem diretamente na editora, ou vocês procuram o pároco, o padre, as igrejas para oferecer? Que eu acho que é um bom meio, né? Sim, sim. Quem gostaria de responder essa pergunta do Chico? Tem os nossos vendedores aí, promotores, e tem também as livrarias, né? Livraria Fátima. Sim. Quem iria responder? É o Thomas. Sim, Thomas. Então, respondendo a pergunta, geralmente a gente procura as paróquias, a gente vende nas paróquias, né? Tem o contato com o padre, com a secretária e acaba fazendo a venda direta da editora para a paróquia. Uhum, certo. Ainda nessa linha, com a pandemia, caiu muito, né? Sim, sim. Santa Catarina, que é o estado que eu atendo, teve uma grande redução. Mas já este ano já batemos a meta das vendas do ano passado e a expectativa é vender mais ainda. Que bom. Pois é, está retomando a vida. Essa questão da venda da folhinha nas paróquias, seguindo um pouquinho aí o que o Thomas está falando, depende muito do padre. O padre que conhece a folhinha, o padre que divulga a folhinha, esqueci o nome que a gente dava antigamente, aí, que a gente já ouviu falar na nossa formação aí. Ô, Rob, você poderia me ajudar aí? Como que é o nome dos padres? O Thomas? Eu acho que o Thomas deve saber. Daquele padre que pega a folhinha e coloca no carro e leva nas comunidades, leva para o povo. Seria missionário? Não, né? Não, acho que é um outro nome. Divulgador, né, não? Divulgador da folhinha, mas tem um outro nome assim mais do lado da espiritualidade. Não sei se o Chico já conheceu algum padre assim, aquele padre que pega a folhinha e coloca no carro
e vai nas comunidades com as folhinhas. Pô, que bacana. Já conheci um ou outro que tem esse entusiasmo, mas não é a maioria, não, infelizmente. Mas o trabalho de vocês é chegar até eles, né? Porque a folhinha é inquestionável, né? Eu acho que ela é ampla, ela atende. Inclusive, olha, eu quero insistir nisso. Aqui no Rio tinha, por exemplo, no Largo do Machado, que é uma praça assim, bem importante, próxima do centro da cidade, tinha uma papelaria que vendia folhinha, eles deixavam bem na frente, assim. Eu não sei se ainda continuam. Tem livrarias e papelarias não católicas, não é a da própria Vozes ou da Paulinas, que vende a folhinha? Vocês sabem? Temos. A Saraiva está aí, não vende aí, ô Rogério? Robson, aqui na nossa livraria em Fortaleza não temos. Não tem? Na verdade, assim, eu estou sendo apresentado agora para a Folhinha. Folhinha? Né? E eu fiz até uma pergunta, eu coloquei aqui no chat, que é se é como se fosse um devocional com reflexões, no caso 365, porque eu vi que vai arrancando de acordo com os dias, né? Eu fiquei com essa dúvida, eu lancei até a pergunta. E outra, só uma observação, as falas, né? As frases, assim, eu anotei até algumas, assim, eu gostei bastante das falas do Chico. Obrigado. Olha, tem o caráter devocional, mas eu quero insistir, vai além. Eu, todo domingo, tem a ver com a minha formação, que eu relatei para vocês, e tem a ver também com a folhinha. Sabe, porque ela traz uma breve reflexão também sobre o Evangelho de domingo, na pagela. Uhum. Pagela é cada folhinha que a gente destaca. De sábado, quando você tira, você vê no verso, embora a estampa da folhinha já seja do domingo, quando é feriado e domingo é vermelhinho, né? A impressão do dia, mas na pagela de sábado você tem uma breve reflexão sobre o Evangelho de domingo. Tem muito padre que usa para preparar sua homilia, até para melhorar a qualidade da sua pregação, do seu sermão, né? Que às vezes é chato para caramba, demorado, doutrinarista, pesado. Ali não. Inclusive, o Frei Edrian, que é o editor da Folhinha, ele convida pessoas de muito saber teológico e comunicação com o povo. Ele sempre fala para a gente, escrevam com linguagem simples, que o povo entenda, não faz um texto muito intelectualizado, nem, obviamente, simplório. E eu me nutro muito dessas reflexões que a Folhinha traz no sábado para fazer algo que eu faço no meu Facebook. Eu tenho 250 mil, acho que 350 mil seguidores lá. Claro que nem todo mundo aparece sempre, mas é uma coisa grande, por causa da minha vida pública. Aí eu faço sempre breves reflexões para crentes ou não. Então, eu também não sou teólogo, mas me arvoro em pensar, a partir da fé, daquilo que eu consigo meditar, em fazer esses textos de reflexão. E tem gente que não é cristã, não é católica, às vezes nem religiosa de nenhuma denominação, e que me retorna, diz, gostei muito, é isso mesmo, legal, poxa, estou conhecendo uma nova dimensão da religião. A Folhinha tem esse condão, ela é moderna, atualizada, está na linha do Papa Francisco e, ao mesmo tempo, ela é tradicional, conservadora das coisas que devem ser, de fato, conservadas, como a oração diária, a leitura de trechos bíblicos, para quem quiser, né? Você não precisa cumprir à risca tudo que está na Folhinha, até porque aí ela vai levar mais tempo. Olha aqui, no dia 19, é dia de São Roque Gonzales, não conheço, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, presbíteros e mártires. Depois as leituras, tem 1, 2, 3 leituras no dia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Tem mais, depois é o Dia da Bandeira hoje.
Aliás, no meu Facebook eu fiz uma reflexão sobre o Dia da Bandeira. Eu tenho um projeto de lei que está parado lá na Câmara Federal. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo hoje, até grande, sobre isso, que recoloca a palavra amor no dístico da bandeira. Tem ordem e progresso, né? O lema positivista, que inspirou, é amor, ordem e progresso. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Eu já contei isso numa pagela da Folhinha de anos atrás. E está lá, mas no Brasil a ordem, sobretudo para os de baixo, e o progresso para os de cima prevalece sobre o amor. E ordem sem amor é opressão. E progresso sem amor gera exclusão. Enfim, a Folhinha tem esse condão de atualidade de muitos pensadores antigos, que vai de Coelho Neto, olha só, Ovídio, eu estou só folheando aqui, até outros mais contemporâneos, como Clarice Lispector. Que ninguém se engane, só se conhece a simplicidade através de muito trabalho. Viu? Vocês dedicados aí à simplicidade da divulgação de bons produtos. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? O pessoal aí da livraria, que não é Vozes, né? Quer falar alguma coisa referente à Folhinha? Sim, sim, Nélis. Parabenizar Chico pela fala e lembrar que uma vez eu assisti ele falar aqui no convento dos franciscanos em Recife. Ele veio para uma palestra e eu aproveitei, assisti, e a partir daí comecei a gostar da fala dele e da posição que ele assume. Isso é muito importante. Obrigado, Neres. Poxa vida, eu tenho boas memórias aí do convento. Tenho um grande amigo que continua por aí, é o Frei Aloísio Fragoso. Sim, com certeza. Grande figura, um irmão. É verdade. Bom, Chico, a gente pode ir terminando aqui, mas eu gostaria de dar ênfase a uma fala que você disse, que eu gostei muito, que fala sobre a Folhinha como uma dimensão prática e mística, cotidiana e eterna. Eu achei interessante essa fala porque tira a dimensão do calendário, né? Do calendário em si. Você acaba dando à Folhinha uma forma de ver que ela não é só um produto, né? Ela sobressai esse produto. Claro. Não, as pessoas têm... Eu já reparei, eu fico reparando a reação das pessoas quando elas vão logo abrindo, e eu, em geral, dou antes do Natal, até um pouco antes, ou em termos de família, no dia de Natal, e tal, meu presente de Natal, de Ano Novo, e as pessoas já começam a pegar o bloquinho e olhar. E olhar, calma, olha a aflição, vai um por um. Isso é um exercício também da gente saber viver cada dia, né? A cada dia a sua cruz, a cada dia a sua luz também. Então, vamos lá devagar, destacando. Tem o lado ritual bonito e a percepção dos dias que vão passando, né? Sim, sim. Então, é bacana, eu acho que é isso mesmo. Eu falei isso aí, eu nem percebi. Reconheço que ficou bonitinho. Ficou, eu anotei, falei, vou anotar porque são pérolas da Folhinha, né? Olha só, a gente vive, Robson, uma situação, e os nossos divulgadores aí sentem isso, sabem disso, a sociedade está cada vez mais dessacralizada, está cada vez mais materialista, está cada vez mais distante dos valores espirituais, está cada vez mais odiosa e atritada. Entretanto, eu sinto, inclusive nos jovens, uma ânsia, talvez reprimida, talvez subterrânea, de alguma espiritualidade. A figura de Jesus Cristo, ela é muito respeitada e valorizada, eu tenho percebido isso. Até porque Cristo era um jovem, Cristo era um palestino, Cristo era uma pessoa da margem. E quem está ajudando muito nisso, pela expressão que tem, pela força que tem, é o Papa Francisco, que é um homem da contemporaneidade, da mística. A postura dele diante da pandemia,
aquelas caminhada dele sozinho na Praça de São Pedro no ano passado, quando a pandemia estava no momento mais agudo, e ele orando, foi uma coisa tão comovente, tão bonita. E o Papa Francisco, eu acho que ajuda a atualizar a igreja e tudo que é produzido intelectualmente, porque, ao fim e ao cabo, a folhinha, embora só exista graças ao operário gráfico que a confeccionou, ela é um produto intelectual, né? Então, ela ajuda muito nesse sentido das pessoas refletirem, pensarem, e volta e meia tem alguma citação do Papa Francisco, como tem do Chaplin também. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Então, acho que vocês, quando forem oferecer a folhinha, lembrem que ela é carregada de ensinamentos, de bons pensamentos que valem para a vida, independentemente da religião, né? E tem, claro, também os elementos mais religiosos, né? É isso. Sim, sim. Então, Chico, eu agradeço a sua presença, foi muito boa a sua fala, gostamos muito, a gente aprendeu muito, né? Eu estava conversando com algumas pessoas que entraram antes aqui, e a gente percebeu que cada um dos autores deu uma cara à folhinha, né? Diferente. Isso. A gente legal. teve aqui Frei Gustavo Medella, né, que fechou a folhinha como um lugar. A folhinha é um lugar onde as pessoas encontram um caminho, uma espiritualidade, né, encontram Deus. E Fernando Altmaia disse que a folhinha seria uma casa, né, aonde a gente adentra nessa casa e acaba vendo as memórias que nela há. E eu fecho com a frase, né, que ela é ela tem a dimensão prática, mística e cotidiana, né? Eu achei essa frase assim fantástica. Então eu agradeço muito a sua. Eu diria também que, se quer até resumir, ela é uma boa tradição que nos impulsiona para o futuro. Com certeza. Né? E aí, agora, a gente vai para um segundo momento. O senhor, se eu quiser, né, se tiver algum compromisso, tá liberado, mas se eu quiser ficar, vai ser ótimo. Agora eu vou fazer uma apresentação pequenininha sobre como montar uma bela vitrine, né? Justamente pegando a fala do Chico Alencar e mostrando como que a gente pode montar uma vitrine para salientar a folhinha na sua livraria. Então, eu vou fazer uma apresentação básica aqui, rapidinho, e depois a gente vai fazer um sorteio, né? Antes de falar da apresentação, a gente vai mandar aqui 2 livros para vocês, né? Esse é Seu Melhor, né? Que é um livro que ele fala sobre autoconhecimento próprio, sobre profissionalismo, a forma como nós lidamos com as coisas, né? Na realidade, é um livro de desenvolvimento pessoal e de motivação pessoal. Então, a gente vai mandar para todos os participantes esse livro. E esse livro aqui também, do Anselmo Green, né? Felicidade. E ele aqui, nesse livro, ele trabalha justamente a ideia de o que realmente importa na minha vida, né? Qual é a verdadeira felicidade? E ele trabalha isso aqui, nesse livro, e a gente vai mandar para vocês esse livro, todos os participantes. E a gente vai mandar também, como ação dos 120 anos, um porta-lápis com 4 lapisinhos para vocês colocarem na livraria de vocês. E, no final, a gente vai fazer um sorteio de uma caixinha JBL, que é maravilhosa, e dessa EcoDot, Alexa, que também é muito fantástica, ela é uma inteligência artificial, né? E a gente vai sortear, então, no final. Mas, antes disso, eu vou fazer essa apresentação básica para vocês verem e ressaltar essa fala do Chico através da nossa vitrine, das vitrines, né? O Robson, me permita, Sim. eu tenho outro compromisso às 4h30, mas eu quero te ouvir, pelo menos, porque eu sou eu gosto muito de publicidade também. Então, mas tá a Priscila, que é a assessora de imprensa, né? Ela pediu para alguns, eu creio que para alguns dos autores, fazerem pequenos vídeos sobre a folhinha. Eu já fiz faz tempo. Você sabe se isso foi ao ar? Já existe? Já foi editado? Acho que está sendo editado ainda. A gente está colocando periodicamente
nas redes sociais. Ainda não foi, não sei se o seu foi ainda, mas já está entrando alguns autores já. Uhum. Porque eu quero ter depois, quando vocês editarem, para eu mesmo, pelas minhas redes, Tá. que são razoáveis, digamos. Agora eu me encerro, me calo, vou só ouvir e vou sair quando precisar, tá? Tá. Um abraço a todo mundo aí, viu, gente? Foi um prazer. Tem gente do Rio Grande do Sul, pelo que eu vi, do Santa Catarina, né? Tem de do todos. Ceará. Ceará, Santa Catarina, Recife, Bahia Minas. também. Minas, tem de Minas. O povo de Minas gosta de folhinha, hein? Tem de Belo Horizonte aqui, ó. Belo Horizonte? Isso, Belo Horizonte. Vem cá comer pão de queijo com a gente. Hein? Vem cá comer pão de queijo com a gente. Vem cá conosco. Tá dando muito eco aí. Ele falou para você ir lá comer pão de queijo com eles. Ah, sim. Loja. Eu vou quando o Flamengo for jogar contra o Galo. O Urubu vai depenar o Galo. Espera que na hora. O Paraná também tem. Magda, da onde, Magda? Do Paraná. Paraná, olha, surf tá de Umuarama. Umuarama, olha que de coisa Umuarama. Umuarama. Mulherama, cidade das mulheres. Mulherama? Olha que coisa boa. Bom, então vou fazer para vocês a apresentação básica rapidinha sobre a folhinha, sobre a vitrine. Então, todos aqui conseguem ver a minha apresentação? Então, olha só, conforme o Chico falou, né, a folhinha ela é carregada de sentimento, carregada de emoções, ela tem muita, como é que se diz? Memória, né? Então, devido à memória que ela tem, a gente pode marcar um lugar na nossa livraria, para nós podermos dar um destaque, né? Aí eu pergunto, como que a folhinha pode ser um ponto estratégico de venda para vocês? Como que a partir da folhinha vocês podem vender mais? Conforme o Chico disse, conforme o Frei Gustavo Medella disse, o Fernando Altmaia disse, a folhinha é um produto que tem muitas coisas dentro dela. Ela tem cultura, ela tem espiritualidade, ela tem mística, reflexão sobre a Sagrada Palavra. Então, nós podemos usar esses elementos em uma vitrine. Não precisamos fazer uma vitrine elaborada, mas uma vitrine simples. Nós temos aqui uma oportunidade de pensar o Natal, né? Por exemplo, colocamos uma folhinha com uma vela e um festão, né? Para simbolizar essa mística do encontro com o menino Jesus, né? E aí a gente botou só um stand aqui dele, que é só uma coisa simples de destaque na livraria, se vocês, né, tiverem ou podem, a voz pode enviar para vocês. E a gente também deu um destaque a ela, mostrando o carinho que a folhinha tem. Se você pegar uma cesta, colocar as pagelas no meio, né, de uma almofada, né, você já marca um lugar para a folhinha. Você já está destacando, né, com ela na cesta ou em algum cantinho da livraria, alguma vitrine, que ela é especial, né, que ela é algo que nos dá memória, que nos ensina muitos detalhes. Então, colocar ela numa cesta, assim, dá uma ênfase a ela, né? Nós colocamos flores também, né, para mostrar que ela é aquilo que nos faz florescer, né? A folhinha é um produto que nos faz ver a vida, né? Ver os detalhes da vida. Então, flores nos indica isso. E também fica bonito, né? E nós temos aqui também uma coisa simples e singela, né? Por exemplo, colocamos ela num suportezinho que provavelmente vocês têm. Se não tem, podem pedir os seus vendedores e promotores que atendem vocês, eles podem mandar para vocês. Uma florzinha simples, mostrando justamente isso que o Chico falou. A folhinha, ao mesmo tempo que ela é grande, ela é singela, ela é humilde, porque através de uma pagela você aprende muito mais, né, do que às vezes ficar lendo texto na internet, com muitas informações. Essa florzinha assim mostra a singeleza e da certeza da informação que ela tem passado para nós, né? Então, a gente pode usar assim, flores ou até mesmo as pagelinhas, já dá um destaque bem legal na folhinha, né? E a gente montou aqui também outra vitrine, como se fosse usando aqui os encartes que a Vozes manda para vocês, né? Que é o encarte da folhinha.
É uma coisa simples que vocês podem fazer, mas, de certa forma, vocês percebem que é o destaque na folhinha. Quando você monta uma vitrine, é justamente pensando na memória que ela tem, né, para os clientes e para os clientes novos também que possam adquirir. Como eu falei para vocês, ela pode ser associada a produtos religiosos, né? Uma Bíblia. Então, quando a gente olha para uma vitrine da folhinha junto com a Sagrada Escritura, a gente está pensando o seguinte: quem lê a folhinha diária precisa da Bíblia. Por quê? Ao ler lá a passagem, a citação bíblica que tem na pagela, ele pode conferir na Bíblia. Então, é uma venda casada, né? E sem contar que, como o Chico disse e outros também, a folhinha nos ensina a rezar. Então, uma vela bonita, que nos mostre que a folhinha ela é um produto que me ajuda a meditar, né? E também a gente pode associar a folhinha a imagens, né? A imagens, ao Natal, né? Porque ela acompanha o ano litúrgico, né? Ela acompanha o ano inteiro. Então, nada como colocar uma imagem de um santo determinado dia, né? Ou colocar o presépio. Isso indica uma venda casada. Quem lê a folhinha tem um sentimento, né? Seja por uma devoção ou seja pelo presépio também. E a gente associou também a folhinha a alguns outros produtos que fazem parte da própria folhinha, né? Por exemplo, Encontro Diário com Deus, que é um livro de bolso, de espiritualidade, né? A própria folhinha de mesa, né? As meditações do dia a dia, para o dia 22, 2022. Então, a folhinha comporta essa gama de produtos que conversem com ela. Então, vocês podem montar uma vitrine de venda casada, pensando justamente que quem usa folhinha medita, quem usa folhinha reza, quem usa folhinha, ela vai ler um bom livro, seja de história, seja de espiritualidade. E aí a gente associa aqui, como eu falei para vocês, a outros livros, né, de espiritualidade, né, que esse aqui seria os cadernos de espiritualidade que a gente lançou. E a gente também colocou aqui os livros de espiritualidade de Anselmo Green, né? O livro Satisfação, que saiu agora, que são livros de autoconhecimento, livros de espiritualidade. E também a gente colocou aqui do Papa Francisco, né? Como o Chico Alencar falou, ela conversa com as ideias do Papa Francisco, porque ela é igreja. E aí a gente monta uma vitrine assim com livros. Vocês podem aproveitar também a folhinha para colocar com outros livros, né? Vou interromper aqui. Então, a folhinha é basicamente essa apresentação de vitrine. A gente queria convocar vocês a fazer esse destaque na loja para justamente ajudá-los a vender mais, né? Uma coisa que eu fiz, né, enquanto eu trabalhei na livraria, um bom tempo, né? Fui vendedor, fui supervisor, e hoje eu estou aqui com vocês. Então, quando eu trabalhava na livraria, eu separava uma folhinha do Sagrado Coração para ser da livraria, né? Onde diariamente eu ia tirar uma pagela e eu ia passar para os clientes. É claro que eu não poderia entregar a pagela, mas eu sempre falava com o cliente: olha, você leu isso na folhinha hoje? Olha, a folhinha, a pagela de hoje está indicando uma leitura X, está falando sobre um texto Y. Então, a folhinha, né, ajuda também a vocês venderem diariamente. Se vocês colocarem a folhinha para o uso de vocês na livraria, eu tenho certeza que vocês vão poder ampliar mais o leque de venda de vocês. Como o Chico falou, né, ela não é um contador, mas ela está sempre pensando dia a dia, todo dia, né, é um ciclo de ideias. Então, quando você usa a folhinha no seu dia a dia na livraria como potencial de venda, você entende o produto e você consegue mais fácil vender outros produtos que agregam as ideias da folhinha. Então, é basicamente isso que a gente tem pedido para vocês, né, nossos parceiros, para a gente trabalhar essa venda, né, e sem contar para aumentar a venda de vocês. Então, um produto leva a outros produtos, né? Então, essa é a minha questão com vocês.